A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, domingo, dia 8 de fevereiro, eu preciso compartilhar com você uma palavra que pode mudar tudo. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei das noites em que você fingiu estar bem, quando por dentro estava completamente despedaçado. Noites em que você sorriu para todo mundo, mas chorou sozinho no quarto. Eu sei dos dias em que você acordou com aquele cansaço que não passa dormindo, aquele cansaço da alma que ninguém vê, mas que pesa como uma pedra no peito. Um cansaço que nem descanso alivia, porque não é o corpo que está cansado, é o coração. Eu sei das vezes em que você se olhou no espelho e pensou: será que ainda vale a pena? Será que ainda tem alguma luz para dar? Eu sei do medo que você carrega, medo de decepcionar mais uma vez, de tentar e falhar de novo, de acreditar e se machucar outra vez. Eu sei da solidão que você carrega, mesmo estando rodeado de gente, daquela sensação de estar perdido, mesmo conhecendo o caminho, de rezar e não sentir nada, de se esforçar tanto e não ver resultado. Eu sei que tem momentos em que você se pergunta se Deus ainda te vê, se ainda se importa, se você não ficou invisível para Ele também. E talvez o mais difícil seja aquele sentimento de que sua luz apagou, de que você não brilha mais, de que virou só mais um pisado pelos outros, jogado fora, sem serventia. Se esse é o seu sentimento, se alguma dessas palavras tocou em algo que você carrega escondido, este Evangelho não veio por acaso, ele veio exatamente para você. Porque hoje Jesus diz assim, e eu preciso que você ouça cada palavra como se fosse a primeira vez: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Agora respira e repare bem o que Jesus está dizendo aqui. Ele não diz vocês podem ser luz se tentarem muito. Ele não diz vocês deveriam ser luz se conseguirem melhorar. Ele não diz vocês serão luz quando estiverem prontos. Ele diz no presente como um fato: vós sois a luz do mundo. Vós sois agora, neste momento, do jeito que você está, com todas as suas feridas, com todo o seu cansaço, com todo o seu medo, você já é uma afirmação, é uma declaração, é Deus olhando para você e dizendo: eu decido quem você é, não você, e eu decido que você é luz. Mesmo quando você não sente nada, mesmo quando você não vê brilho algum, mesmo quando tudo em você grita que sua luz apagou há muito tempo, vou te mostrar como Jesus muda toda a narrativa da sua vida. Quando você diz eu não sirvo mais para nada, Jesus responde: você é sal da terra. Quando você diz eu não brilho mais, Jesus responde: você é luz do mundo. Quando você diz eu sou invisível, ninguém me vê, Jesus responde: uma cidade construída sobre um monte não pode se esconder. Quando você diz minha história acabou, não tem mais nada, Jesus responde: você é, simplesmente é. Porque para Deus você nunca foi definido pelo que você faz, mas pelo que Ele fez em você. Você nunca foi definido pelo seu desempenho, mas pela presença dEle na sua vida. E eu preciso que você entenda uma coisa fundamental sobre o que Jesus está nos dizendo aqui. Ele não está falando sobre o que você precisa se tornar amanhã.
Ele está falando sobre o que você já é hoje. Quantas vezes a gente fica preso naquele pensamento de que precisa melhorar primeiro, se arrumar primeiro, estar pronto primeiro, para então ser útil para Deus? Quantas vezes a gente pensa, quando eu parar de errar tanto, aí sim Deus vai poder me usar. Quando eu for mais forte, aí sim vou poder ajudar alguém. Quantas vezes a gente fica esperando sentir aquela luz forte dentro de si, para então achar que pode fazer diferença para os outros. Mas Jesus não funciona assim. Ele não está dizendo, quando você se sentir luz, aí sim você vai brilhar. Não, Ele está dizendo, você já é luz. Agora, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo achando que não tem nada para dar, sabe por quê? Porque a luz não vem de você, a luz passa por você. É como aquela lamparina que Jesus menciona. A lamparina não cria luz sozinha, ela só deixa a luz passar. E mesmo rachada, mesmo velha, mesmo pequena, ela continua cumprindo o seu propósito. Deus não está esperando você estar perfeito. Ele não está fazendo contabilidade dos seus erros. Ele não está medindo se você merece ou não. Ele simplesmente olha para você, conhece todo o seu cansaço, vê todas as suas feridas e mesmo assim diz, você é meu e por isso você é luz. Quantas vezes Deus ficou quando você quis fugir, ficar quando você disse que não aguentava mais, ficar quando você estava tão quebrado que nem conseguia rezar, ficar quando todo mundo te abandonou, ficar, simplesmente ficar. Porque para Deus, você nunca foi um projeto que precisa dar certo, você sempre foi um filho amado que Ele nunca desiste. Neste momento, antes de continuar, eu te convido a fazer algo muito simples, mas muito importante. Ative o sino deste canal para acompanhar diariamente o Evangelho, porque sabe de uma coisa? Ninguém deveria atravessar esses dias sozinho, ninguém deveria carregar esse peso sem companhia. E aqui, todo dia, nós estamos juntos ouvindo a palavra de Deus, buscando luz, procurando força. E aqui embaixo, nos comentários, eu quero te pedir algo do coração. Escreva seu nome, ou se preferir, se for mais confortável, escreva uma intenção, um pedido de oração, algo que você precisa que Deus toque na sua vida. Pode ser uma palavra só, pode ser perdão, recomeço, luz, paz, coragem, força, cura. Pode ser o nome de alguém que você ama e que também precisa dessa luz. Alguém que você sabe que está passando por dias difíceis, alguém que talvez esteja mais perdido que você. Escreve aí embaixo, porque quando você escreve, saiba que você não está mais sozinho. Você está junto com milhares de pessoas que também estão buscando luz no meio da própria escuridão. Pessoas que também estão cansadas, feridas, com medo. E nós vamos ler cada comentário, nós vamos rezar por cada nome. E mais importante ainda, Deus vai ver. Ele vê cada nome que aparece aqui. Ele vê cada pedido. Ele vê cada coração que se abre, mesmo que seja só com uma palavra. Então não tenha vergonha. Não pense que seu pedido é pequeno demais ou grande demais. Escreve aí embaixo. Deixa a sua marca. Deixa Deus te encontrar aqui. E eu preciso te contar uma história que aconteceu há algumas semanas. Eu conheci uma senhora chamada Maria Aparecida dos Santos, 68 anos, aposentada, moradora de Belo Horizonte, Minas Gerais. A dona Cida, como todo mundo chama, ela perdeu o marido há 3 anos. Eles foram casados por 47 anos. E depois que ele partiu, dona Cida me disse que sentiu como se a luz dela tivesse apagado junto com ele. Ela me disse: padre, quando ele se foi, eu senti que metade de mim morreu também. Ela acordava todo dia sem vontade, sem propósito, só cumprindo os dias porque tinha que viver, mas sem realmente estar viva. Sabe aquela sensação de estar respirando, mas não vivendo? Os filhos moravam longe em São Paulo, ligavam de vez em quando,
Perguntavam se ela estava bem e ela sempre respondia que sim, mas por dentro aquele vazio que não passa, ela passava os dias em silêncio, naquela solidão que dói na alma. Um dia ela me disse: padre, eu olhava no espelho toda manhã e via uma lamparina sem óleo, apagada, sem serventia. Mas sabe o que aconteceu? Ela começou a fazer uma coisa muito simples. Todo dia quando acordava, mesmo sem vontade, ela falava em voz alta: Senhor, se ainda tem luz em mim, usa como você quiser, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, só isso. E aí ela começou a perceber as pequenas coisas. A vizinha, que também era viúva e precisava de companhia para ir no mercado. O neto, que ligava todo domingo pedindo conselho. A moça do mercado, sempre com aquela cara triste, que ela começou a cumprimentar com um sorriso. E sabe o que Dona Cida me disse outro dia? Padre, eu descobri que minha luz não apagou. Ela só estava escondida debaixo da minha dor. E quando eu deixei Deus usar, até a minha dor virou luz para alguém. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares. Ela falou de presença, de continuar mesmo quando parece que não faz diferença. E é exatamente isso que Jesus está tentando nos dizer no Evangelho de hoje. Repare bem, Jesus não diz: brilhe quando você estiver forte. Ele simplesmente diz: brilhe. Ele não diz: seja sal quando você estiver perfeito. Ele diz: você é sal. Não é sobre estar pronto, é sobre estar disponível. Sabe o que mais me toca nessa palavra de Jesus? É que ele usa duas imagens muito simples: sal e luz. Não são coisas extraordinárias. Sal é algo pequeno, comum, que a gente usa todo dia sem nem perceber. Você não aplaude o sal, mas quando não tem, faz falta. Luz é algo que não faz barulho, que só cumpre sua função de iluminar. Você não elogia a luz, mas sem ela a gente tropeça no escuro. Jesus não está pedindo que você seja um show pirotécnico. Ele está dizendo que sua presença, por mais simples que pareça, faz diferença. É como o sal. Você não vê ele fazendo efeito, mas sem ele a vida perde sabor. É como a luz. Ela não anuncia que chegou, mas sem ela a gente vive tropeçando. E aqui vem uma verdade que muda tudo. Você não precisa se esforçar para ser sal. Você não precisa se esforçar para ser luz, porque você não nasceu do seu sangue, nem da vontade da sua carne. Você nasceu de Deus. O começo não vem de você, vem de Deus. A luz não vem de você, vem de Deus. E Deus não se cansa de começar. Quantas vezes você já tentou recomeçar sozinho e desistiu no meio do caminho? Quantas promessas você fez para si mesmo e não conseguiu cumprir? Quantas vezes você se decepcionou com você mesmo porque prometeu mudar e continua igual? Mas Jesus não está pedindo que você comece sozinho. Ele está dizendo: receber é um gesto simples. É só abrir a porta, é só dizer: entra, Senhor, entra mesmo que eu não esteja pronto. Entra mesmo que a casa esteja bagunçada. Entra mesmo que eu esteja cansado. Entra mesmo que eu esteja com medo. Só entra e faz o que você quiser com o que sobrou de mim. E isso me leva a falar sobre uma das frases mais bonitas, mais libertadoras, mais cheias de esperança de todo o Evangelho de João, que complementa perfeitamente o que estamos ouvindo hoje. João, aquele discípulo que Jesus amava, aquele que encostou a cabeça no peito de Cristo, escreve assim: da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Você já parou para pensar no que significa essa expressão? Graça sobre graça. Não é uma graça só que você tem que administrar bem, se não acaba. Não é uma chance só que, se você desperdiçar, não tem outra. Não é um perdão só que tem que durar a vida toda. É graça sobre graça. É Deus dando, e quando você acha que acabou, Ele dando de novo. E quando você acha que agora sim esgotou, Ele dando outra vez.
sem fazer conta, sem cobrar, sem anotar num caderninho. Já perdoei essa pessoa 3 vezes, na quarta não perdoo mais. Não, é graça sobre graça, é amor sem medida, é recomeço sem fim. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez Deus tenha sustentado você de maneiras que você nunca imaginou. Não foram graças barulhentas, não foram milagres que todo mundo viu e comentou, não foram sinais espetaculares que deram nas redes sociais, mas foram graças que te mantiveram em pé quando tudo conspirava para você cair, graças que te fizeram acordar mais um dia quando você queria desistir, graças que te deram coragem para não largar tudo no meio, graças que acenderam uma pequena luz no meio da sua escuridão mais profunda. Olha para trás por um momento, olha para o ano que passou, para os meses que se foram, para os dias difíceis que você atravessou. Quantas vezes você achou que não ia aguentar e aguentou? Quantas vezes você pensou, agora eu vou cair, e algo te segurou? Quantas vezes você sentiu que estava completamente sozinho, mas de alguma forma, de algum jeito não estava? Isso é graça sobre graça. Isso é Deus sendo luz na sua vida. Mesmo quando você não via, mesmo quando você não sentia, mesmo quando você jurava que Ele tinha te abandonado. E hoje, neste domingo, Ele continua dizendo a mesma coisa: você é luz. Não porque você conquistou, não porque você mereceu, não porque você se esforçou o suficiente, mas porque eu te dei, porque eu te amo, porque você é meu e eu não abro mão de você. Então neste momento, bem aqui, bem agora, eu te convido a fazer algo muito simples, algo que não exige esforço sobre-humano, algo que qualquer um pode fazer. Não pense em 2026 inteiro como um grande projeto que você precisa executar perfeitamente. Não faça promessas gigantes que você sabe lá no fundo que não vai conseguir cumprir, porque aí você só vai se frustrar de novo, se cobrar de novo, se sentir derrotado de novo. Não é disso que se trata. Só fala com Deus do jeito que você é, com as palavras simples que você tem, sem precisar embelezar, sem precisar impressionar. Pode ser bem assim, bem simples mesmo. Senhor, entra na minha história bagunçada, entra no meu cansaço que não passa, entra no meu medo que não vai embora, entra nas minhas feridas que não cicatrizam, entra nos meus dias comuns, sem nada de especial, entra nas minhas noites de insônia e ansiedade, e se ainda tem luz em mim, mesmo que seja uma luz pequena, mesmo que seja só um pavio fumegante, usa como você quiser, mesmo que seja para iluminar só um passo, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que eu não sinta nada mudando, usa do jeito que você achar melhor. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é abrir a porta para o Espírito Santo entrar. Não precisa ser eloquente, não precisa ser poético, não precisa ser bonito, só precisa ser verdadeiro, só precisa ser honesto, só precisa ser você, do jeito que você está neste exato momento. E Deus não está medindo o tamanho da sua fé, Ele está vendo o tamanho do seu coração aberto. Ele não está comparando sua oração com a oração dos outros. Ele está simplesmente feliz que você ainda está aqui, ainda acreditando, ainda esperando, ainda tentando. Tem gente aqui que vai escrever nos comentários o nome, a intenção, o pedido. Tem gente que vai preferir ficar em silêncio, só ouvindo, só sentindo. E está tudo bem, Deus vê os dois. Ele vê quem fala e quem cala. Ele vê quem tem palavras e quem só tem lágrimas. Ele vê quem grita e quem sussurra. E para Ele, tanto faz a forma, porque o que Ele quer não é performance religiosa, não é teatro espiritual. O que Ele quer é presença. Ele quer você, do jeito que você está, quebrado, cansado, com medo, mas presente, aqui, agora, buscando luz. E agora, chegando no final dessa nossa conversa, eu preciso te dizer uma coisa com todo o carinho do meu coração.
não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Você brilhou do jeito que conseguiu. E mesmo que você ache que foi pouco, Jesus continua olhando para você e dizendo: você é sal da terra, você é luz do mundo. Não por causa do que você faz, mas por causa de quem você é para mim. Então, mais uma vez eu te convido, escreve aqui embaixo nos comentários, escreve seu nome, escreve uma intenção para os próximos dias. Pode ser paz, pode ser saúde, pode ser trabalho, pode ser reconciliação, pode ser força, pode ser coragem. Escreve aí, porque quando você escreve, você está dizendo: eu ainda acredito, eu ainda espero, eu ainda confio que Deus pode fazer alguma coisa com a minha vida. E nós vamos ler cada comentário, nós vamos rezar por cada nome, e juntos vamos formar uma luz que brilha mais forte, como uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, como pequenas luzes que, quando se juntam, iluminam caminhos inteiros. E eu quero te lembrar, amanhã, segunda-feira, dia 9 de fevereiro, estaremos juntos novamente. Amanhã tem evangelho novo, tem palavra nova, tem luz nova, tem recomeço novo, porque Deus não se cansa de recomeçar com a gente. Ele não se cansa de dizer todo dia: vem mais uma vez, tenta de novo, você ainda é meu, você ainda é luz, eu ainda acredito em você mesmo quando você não acredita mais em si mesmo. Nós te esperamos aqui amanhã. E mais do que isso, muito mais do que isso, Deus te espera, com todo o amor que não acaba, com toda a paciência que não se esgota, com toda a certeza de que você é sal da terra e luz do mundo. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo cheio de medo, mesmo achando que não tem mais nada para dar, você é. E isso ninguém, absolutamente ninguém, tira de você, porque não foi você quem decidiu, foi Deus. E o que Deus chama de luz, permanece luz sempre,